O sol poente de Lisboa tingia o tejo de laranja flamejante quando João sentiu o envelope rasgar sob seus dedos trêmulos, revelando palavras que ele esperava há 18 anos. Filho, eu nunca parti por escolha. Encontra-me no Chiado, onde os nossos segredos começaram. Seu coração parou, o mundo ao redor dissolveu-se em um vórtice de pânico e esperança. O pai, desaparecido desde que ele tinha 10 anos, vive e chamando por ele. Mas como um jovem gay, escondido nas sombras de uma família conservadora, João sabia que essa carta poderia desenterrar não só um pai, mas um abismo de verdades que o destruiria ou o libertaria para sempre. João dobrou o envelope com mãos que ainda tremiam, o papel amarelado cheirando a poeira e a memórias enterradas. Ele estava no seu pequeno apartamento no Bairro Alto, um refúgio precário entre as ruas íngremes de Lisboa, onde o fado ecoava das janelas vizinhas como um lamento que parecia sempre destinado a ele. Aos 28 anos, João havia construído uma vida de silêncios, um emprego como designer gráfico em uma agência modesta, noites solitárias navegando apps de encontros que prometiam conexão mas entregavam só solidão, e uma família que o amava à distância, como se o afeto fosse uma ponte frágil sobre um rio de mal-entendidos. Sua mãe, Maria, uma viúva devota que trabalhava como costureira no Rossio, ainda rezava pela cura dele, embora nunca dissesse as palavras em voz alta. Seu irmão mais velho, Pedro, um engenheiro casado em Cascais, enviava mensagens curtas no Natal, sempre com um tom de advertência velada: cuida-te, mano. A família precisa de ti inteiro. Mas inteiro. João riu amargamente para si mesmo, guardando a carta no bolso da jaqueta de couro gasta. Inteiro era uma ilusão que ele havia abandonado aos 18, quando confessou a si mesmo, e só a si mesmo, que os sonhos com rapazes não eram pecados, mas o pulsar real do seu coração. Naqueles anos, ele havia aprendido a navegar as ruas de Lisboa como um fantasma, o arco da Rua Augusta durante o PRID, onde se permitia um sorriso fugaz entre bandeiras arco-íris, as noites no Bairro Alto, onde o vinho tinto afogava as vozes internas de dúvida. Ainda assim, o pai, António, era o buraco negro na sua órbita. Desaparecido em uma noite chuvosa de outono, sem explicação, deixando para trás uma pilha de dívidas e um bilhete vago: preciso de espaço para respirar. A polícia investigara por meses, mas Lisboa engolia segredos como o Tejo engolia chuvas. Agora, essa carta. Sem assinatura, mas a caligrafia era inconfundível, as letras inclinadas, como se o punho do pai hesitasse em cada traço, tal como ele hesitava em todas as discussões familiares. Chiado, onde os nossos segredos começaram. O que isso significava? João pegou o casaco e desceu as escadas estreitas, o ar úmido da cidade envolvendo-o como um abraço relutante. O elétrico 28 rangia ao longe, e ele decidiu caminhar, deixando que o ritmo das suas botas contra o calçamento o ancorasse. O Chiado era um labirinto de livrarias antigas e cafés boêmios, onde essa de Queiroz outrora conspirava contra o mundo. Mas para João, era território sagrado e profano. Ali, aos 10 anos, ele vira o pai, um homem robusto de barba grisalha e olhos castanhos profundos, discutir acaloradamente com um estranho em um beco escuro. Ele nunca soubera o que era, mas o tom sussurrado, o toque fugaz no braço, plantara uma semente de mistério no seu peito infantil. Enquanto subia a rua Garrett, o telefone vibrou. Era Sofia, a sua melhor amiga desde a universidade, uma lésbica convicta, com cabelo curto tingido de azul e um riso que cortava o cinismo como uma lâmina. Onde estás, ó poeta sombrio? O bar no cais do Sodré está a chamar-nos. Trago-te um gin tónico e tu trazes as tuas angústias existenciais. João hesitou, os dedos pairando sobre a tela. Sofia era o seu porto seguro, a que o arrastava para danças impulsivas no Lux e o confrontava quando ele se escondia atrás de sarcasmos. Ela sabia da carta. Não, ele não havia contado ainda. Mas o segredo pesava como chumbo. Hoje não, Sophie. Coisa de família, respondeu, e o visto surgiu imediatamente, seguido de um emoji de coração partido. Não faças merdas sozinha, ok? Liga se precisares. O café à brasileira surgia à sua frente, com a sua estátua de Fernando Pessoa vigiando os turistas como um guardião melancólico. João entrou, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao cheiro de café forte. Sentou-se na mesa do canto, onde a luz filtrada pelas janelas altas dançava sobre o mármore rachado. Extraiu a carta novamente, relendo as linhas: eu errei, João. Errei em partir, errei em esconder quem sou. Mas o amor verdadeiro não desaparece. Encontra-me amanhã ao pôr do sol, na livraria Bertrand. Leva o colar que te dei no teu aniversário, o da âncora. Será o nosso sinal. O colar. João tocou o peito instintivamente, ainda o usava, escondido sob a camisa, um pedaço de prata desgastada que o pai lhe dera com um sorriso envergonhado, dizendo: para te manter ancorado, meu rapaz. Âncora. Agora, parecia uma corrente. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes dos lampiões.
João caminhou sem destino pelas ruas adjacentes, passando pela Confeitaria Nacional, onde casais riam em mesas iluminadas por velas. Ele observava-os com uma pontada de inveja, não pela heterossexualidade, mas pela facilidade com que tocavam, sem medo de olhares. O seu último namoro, com Miguel, um barista de 25 anos com sardas e um sotaque do Alentejo, terminara há 6 meses em uma explosão de ciúmes e acusações. Tu nunca te abres, João. És como uma fortaleza com portões trancados. Miguel gritara na última noite, antes de bater a porta do apartamento minúsculo em Alfama. Desde então, João jurara celibato emocional, mas a solidão roía-o como o sal do mar corroía as docas do porto. De repente, um choque de ombros o tirou dos pensamentos. Desculpa, murmurou, erguendo os olhos para um homem de meia-idade, alto e esguio, com cabelo grisalho curto e um casaco de lã cinzento. O estranho sorriu, um gesto breve mas quente. Sem problema. Estas ruas engolem a gente. A voz era grave, com um timbre que ecoava algo familiar, mas João abanou a cabeça, atribuindo à fadiga. Continuou, virando para a Praça Luís de Camões, onde um grupo de músicos tocava guitarra portuguesa, as cordas vibrando com uma melodia que falava de saudades impossíveis. Sentou-se num banco, deixando a música infiltrar-se nas suas veias. O que o pai esconderia? Porque agora, depois de 18 anos? E o que o amor verdadeiro significava nessa equação? Horas depois, de volta ao apartamento, João deitou-se na cama estreita, o teto rachado parecendo mapear as fissuras da sua alma. Sonhou com o chiado infantil, o pai ajoelhado, ajustando-lhe o colar, os olhos brilhando com um segredo não dito. Acordou suado, o relógio marcando as 3 da manhã. Pegou o telefone e escreveu para Sofia: preciso de ti amanhã. Encontro no Chiado. É sobre o meu pai. A resposta veio instantânea: meu Deus, João. Estou aí. Vamos desenterrar esse fantasma juntas. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso frágil mas genuíno. Pela manhã, Lisboa acordaria com o seu habitual bulício, vendedores de castanhas assadas nas esquinas, o cheiro de broas quentes no ar, mas para João, o dia seria o limiar de um precipício. O sol nascente banhava a cidade em tons de âmbar quando João e Sofia se encontraram na entrada da livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com as suas prateleiras de madeira escura guardando séculos de histórias. Sofia chegou ofegante, o cabelo azul despenteado pelo vento do Tejo, carregando 2 cafés para a viagem. Conta tudo, agora, exigiu ela, empurrando um copo para as mãos dele. João entregou-lhe a carta, observando enquanto ela lia, os olhos semicerrados em concentração. Merda, João. Isso é enorme. O teu pai? Vivo? E chamando-te com um colar como senha de filme de espionagem. Ela riu, mas o som saiu forçado, mascarando a preocupação. Sofia era assim, usava o humor como escudo, mas via através das armaduras alheias com precisão cirúrgica. Eles entraram na livraria, o ar fresco cheirando a papel envelhecido e tinta. As escadas rangiam sob os seus pés enquanto subiam para o andar superior, onde sessões de ficção lésbica e gay se escondiam discretamente entre os clássicos. João sentiu um aperto no peito, ali, entre Camões e Pessoa, ele havia comprado o seu primeiro livro sobre identidade, escondendo-o como um contrabando. E se for uma armadilha, murmurou ele, tocando o colar sob a camisa. Sofia parou, virando-se para ele com seriedade. Então enfrentamos juntas. Lembra-te do que eu te disse na primeira vez que saíste do armário para mim. A família escolhida é mais forte que o sangue. Eu sou a tua âncora agora. As palavras aqueceram-no, dissipando um pouco o frio da dúvida. O dia arrastou-se em uma dança de ansiedade. Eles passearam pelo Chiado, parando na fábrica da nata para pastéis quentes, o açúcar derretendo na língua como uma doçura proibida. Sofia contou histórias da sua própria família, pais divorciados em Setúbal, uma mãe que ainda fingia não saber da namorada dela, para distraí-lo, mas João mal ouvia. Os seus olhos varriam as multidões, um casal de mãos dadas na Rua do Carmo, um homem solitário lendo um jornal na esplanada do Santini. E se o pai tivesse mudado? E se o segredo fosse algo que o fizesse questionar tudo o que ele era? Ao pôr do sol, o céu de Lisboa incendiou-se, pintando a fachada da Bertrand em tons de rubi e ouro. João posicionou-se perto da entrada, o colar agora visível, pendurado no pescoço como um talismã. Sofia ficou a alguns metros, fingindo examinar montras, mas os seus olhos não deixavam de vigiar. Os minutos esticaram-se como elásticos prestes a romper. Então, ele viu um homem aproximando-se devagar, o casaco cinzento do encontro noturno anterior, o cabelo grisalho captando a luz crepuscular. Não era o pai, ou era? O homem parou a 10 passos, os olhos fixos no colar. João. A voz era um sussurro rouco, carregado de anos de ausência.
O tempo congelou. João sentiu as pernas fraquejarem, o mundo reduzindo-se àquele rosto envelhecido mas inconfundível, as rugas profundas ao redor dos olhos, o queixo quadrado que ele via no espelho todas as manhãs. Pai. A palavra saiu como um soluço. António, ou quem quer que fosse, avançou, hesitante, as mãos erguidas como se temesse um repelão. Sou eu, filho. Desculpa. Por tudo. Lágrimas brotaram nos olhos de João, quentes e furiosas. 18 anos, pai. 18 anos sem uma palavra, e agora isto. O que queres de mim? A voz dele quebrou, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Sofia aproximou-se discretamente, uma presença silenciosa de apoio. António baixou a cabeça, o peso dos anos visível nos ombros curvados. Não aqui. Por favor. Vamos para um lugar quieto. Eles caminharam em silêncio até um café escondido na travessa do Carmo, um buraco no tempo com mesas de ferro forjado e paredes cobertas de azulejos desbotados. Sentaram-se num canto, o vapor do chá de hortelã subindo como fantasmas entre eles. Eu parti porque não conseguia mais viver a mentira, começou António, a voz trêmula. João sentiu um calafrio, mentira. O pai sempre fora o pilar da família, o homem que trabalhava como pescador no doca de Santa Mar, que contava histórias de aventuras no mar aos filhos à noite. Que mentira, pai. Diz-me agora, ou eu saio e nunca mais te procuro. O homem mais velho engoliu em seco, os dedos tamborilando na mesa. Eu sou gay, João. Sempre fui. A tua mãe. Ela soube, no final. Mas o escândalo, a família, a sociedade, em Portugal dos anos 90, isso era um abismo. Parti para proteger-vos. Fui para o Porto, mudei de nome, comecei de novo. Mas nunca te esqueci. Escrevi cartas, mas rasguei-as todas, até esta. As palavras caíram como pedras num lago sereno, criando ondas que João mal conseguia processar. O pai, gay. O homem que ele idolatrara, que o ensinara a atar nós náuticos e a enfrentar tempestades. Proteger-nos? Tu nos abandonaste. Eu cresci achando que era culpa minha, que talvez eu tivesse dito algo errado naquela noite no chiado. A voz de João elevou-se, atraindo o olhar do dono do café. António estendeu a mão, mas João recuou. O que viste naquela noite? Era o meu amante. O primeiro homem que amei de verdade. Ele fugiu quando as coisas azedaram, e eu quebrei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas pelo tilintar de colheres distantes. Sofia, que havia entrado e se sentara ao lado de João sem ser convidada, apertou o joelho dele por baixo da mesa. Respira, amor, murmurou ela. João olhou para o pai, vendo não o herói da infância, mas um homem quebrado, cujos olhos imploravam perdão. E agora? Porque voltaste. Para curar a tua consciência. A amargura transbordava, mas por baixo, uma faísca de compaixão acendia-se. A conversa estendeu-se pela noite, fragmentada por pausas longas onde memórias colidiam como vagas. António falou do Porto, de um emprego como arquivista numa biblioteca municipal, de noites solitárias no Ribeiro olhando o Douro, de um parceiro breve que partira por medo do passado dele. Eu li sobre ti, sabes? Nas redes. Vi as tuas fotos no período de Lisboa. Orgulho-me tanto, filho. És corajoso onde eu falhei. João riu, um som seco. Orgulho. Eu luto todos os dias para ser quem sou. A mãe ainda reza por mim, o Pedro finge que não existe nas reuniões familiares. E tu? Tu és o fantasma que me assombra. Mas enquanto falava, algo se soltava no peito dele, não perdão, ainda não, mas uma rachadura na muralha. Sofia interveio então, a sua voz firme como uma âncora. Senhor António, isto não é só sobre o passado. O João merece saber tudo. E a família? Eles precisam de saber também. O nome dela ecoou como uma ponte. António assentiu, exausto. Sim. Mas devagar. Começa comigo e com ele. Amanhã, levo-te ao meu mundo no Porto. Se quiseres. João hesitou, o colar quente contra a pele. Eu vou. Mas não por ti. Por mim. Eles separaram-se na rua escura, o ar frio mordendo a pele. Sofia abraçou-o forte. Estás a fazer o certo. E se ele magoar-te de novo, eu corto-lhe as bolas. João sorriu, genuíno desta vez. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia não um abismo, mas um horizonte. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos e dúvidas.
João contou à mãe por telefone, a voz dela tremendo do outro lado da linha: o teu pai. Vivo? Meu Deus, João, isso é um milagre ou uma maldição? Ele omitiu o segredo por enquanto, como dizer que o homem que ela idolatrara era gay, que o casamento deles fora uma fachada. Vem conosco ao Porto, mãe. Por favor. O silêncio dela foi longo, pontuado por soluços abafados. Eu vou. Pelos meus filhos. Pedro foi mais difícil, o irmão reagiu com fúria fria: depois de tudo, ele volta como se nada. Não confio nisso, João. E tu? Cuida-te. Mas concordou em encontrar-se lá, uma trégua frágil. A viagem de comboio para o norte foi um limbo de paisagens mutáveis, os arrozais de leiria dando lugar às vinhas do Douro, o sol filtrando-se pelas janelas em raios dourados. João sentou-se ao lado de Sofia, que folheava uma revista de viagens lésbicas, rindo de anúncios de retiros românticos. Imagina nós duas num spa no Algarve, sem homens para estragar o vibe. Ele apertou a mão dela, grato. António viajava num carro separado, uma distância respeitosa que João impusera. No Porto, a cidade os recebeu com o seu abraço granítico, a torre dos clérigos erguendo-se como uma lança contra o céu, o cheiro de tripas à moda no ar. António os guiou por ruas empedradas até um apartamento modesto na Ribeira, paredes forradas de livros e fotografias emolduradas, nenhuma da família lisboeta. A reconciliação começou tensa. Maria chegou de táxi, os olhos vermelhos de choro, e abraçou António com uma rigidez que doía ver. Porquê, António? Porquê nos deixar assim? Ele contou tudo então, num fluxo de palavras que durou horas: o casamento arranjado para agradar aos pais conservadores, o amor reprimido que explodira numa noite fatídica no Chiado, a fuga para o norte onde tentara reconstruir-se como Tomás, um viúvo solitário. Eu amava-te, Maria, à minha maneira. Mas não como o homem ama a mulher. Perdoa-me. Ela chorou, não de raiva, mas de alívio misturado a dor. Eu soube, no fundo. Mas o amor faz-nos cegos. Pedro, chegando mais tarde com a esposa e o filho pequeno, ouviu em silêncio furioso, os punhos cerrados. Tu destruíste-nos, pai. E agora queres voltar como se fosse o herói? A discussão explodiu, vozes e quando no apartamento como trovões. João interveio, a voz firme pela primeira vez. Basta. Todos nós sangramos. O pai mentiu, sim, mas nós também, fingindo que a família era perfeita, ignorando as rachaduras. Eu sou gay, pai. Como tu. E isso não me torna fraco, torna-me real. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Pedro baixou a cabeça, murmurando: desculpa, mano. Eu não sabia como lidar. Sofia, sempre a cola, sugeriu um passeio pela Foz do Douro, onde o Atlântico batia contra as rochas como um coração indomado. Lá, sob o céu estrelado, as confissões fluíram. Maria admitiu as noites rezando não por cura, mas por aceitação. Pedro confessou o medo de perder o irmão para o mundo lá fora. António, de mãos dadas com João pela primeira vez em anos, sussurrou: obrigado por me dares esta chance. O meu segredo era prisão, o teu é liberdade. Mas o clímax veio inesperado, 2 dias depois. Enquanto exploravam a livraria Lelo, com as suas escadas vermelhas em espiral evocando contos de fadas sombrios, João recebeu uma mensagem de um número desconhecido: sei quem és. Teu pai não é quem dizes. Encontra-me no Café Majestic, ou conto tudo à imprensa. O pânico subiu como baile. Quem era? Um amante vingativo do passado de António. Sofia e ele correram para o café icónico, com os seus vitrais Art Nouveau filtrando luz em padrões hipnóticos. O remetente era um homem jovem, de uns 30 anos, com olhos verdes penetrantes e um sorriso sarcástico. Chame-me Rafael. E eu sou o filho que o teu pai nunca te contou ter. O mundo de João desabou. Rafael, adotado em segredo por António durante os anos no Porto, era gay também, e carregava rancor por um pai que o abandonara novamente ao descobrir a gravidez de uma ex-namorada passageira, uma tentativa desesperada de normalidade. Ele prometeu ficar, mas fugiu quando as coisas ficaram reais. Agora, volta para ti e esquece-me. A revelação era uma granada, fragmentando a frágil reconciliação. João confrontou António naquela noite, na varanda sobre o Douro, as luzes da Ponte Luís I piscando como estrelas caídas. Outro filho. Quantos segredos mais, pai? Eu pensei que estávamos a curar, mas tu só estás a espalhar veneno. António chorou, admitindo: eu errei de novo. Rafael merecia melhor. Mas o amor. Ele multiplica as falhas. O conflito escalou. Pedro, furioso, ameaçou partir. Maria suplicou unidade. Sofia, a rocha, organizou um encontro forçado no Majestic.
Lá, sob o teto abobadado, as vozes colidiram em uma tempestade emocional. Rafael gritou acusações, João defendeu o pai com uma ferocidade surpreendente, revelando as suas próprias cicatrizes de rejeição. Nós todos fomos abandonados de alguma forma. Mas fugir não cura, enfrentar sim. Num momento de silêncio exausto, Rafael baixou a guarda, contando da sua vida solitária como artista em Coimbra, das noites questionando o valor próprio. António ajoelhou-se, literalmente, pedindo perdão a ambos os filhos. Vocês são a minha âncora verdadeira. Deixem-me provar. O turning point veio de Sofia, que, com lágrimas nos olhos, compartilhou a sua própria história. Eu perdi a minha irmã para o cancro porque a família nos rejeitou por sermos pecados. Não deixem o ódio vencer. Construam. As palavras uniram-nos, uma teia frágil mas resiliente. Rafael, hesitante, aceitou um café, Pedro abraçou o meio-irmão desconhecido, Maria beijou a testa de todos, murmurando bênçãos antigas. João, no centro, sentiu o colar pulsar como um coração extra, não mais uma corrente, mas um laço. De volta a Lisboa, semanas depois, a família transformada reuniu-se no apartamento de João para o primeiro jantar natalício completo em 18 anos. O ar cheirava a bacalhau à brás e a vinho verde, risos misturando-se ao fado suave no rádio. António e Rafael, agora em contacto diário, planeavam uma viagem ao Algarve. Pedro confessou planos de trazer o sobrinho para o próximo período. Sofia, namorando uma nova artista do Porto, piscou para João, vês. O amor encontra caminhos tortuosos, mas chega. Numa noite de verão, meses mais tarde, João caminhava pelo Chiado com um novo amor, um professor de história chamado Lucas, encontrado por acaso numa exposição sobre Pessoa. Lucas, com o seu riso fácil e mãos gentis, ouvia as histórias de João sem julgamento, sendo-as na tapeçaria da sua própria jornada quier. Pararam no beco onde tudo começara, o ar quente carregado de jasmim. O teu pai salvou-nos a todos, de certa forma, disse Lucas, beijando-o suavemente na têmpora. João sorriu, o colar brilhando à luz da lua. Não. Nós salvámo-nos. Juntos. E Lisboa, eterna guardiã de segredos, sussurrou aprovação no vento.